Obrigado. Vamos agora para Fortaleza. Temos muitos assuntos a tratar com Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Quero chamar Carla Soraya, da TV Ceará. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, Walter. Meu cumprimento a também todos os colegas de bancada virtual e a nossa convidada Sônia. Um abraço também a quem está nos acompanhando nas redes sociais. Sônia, eu queria continuar nessa história da política, né? Como candidata a vice-presidente, eu queria saber de você se seria candidata novamente em 2022, como seria o seu plano de desenvolvimento da economia e do nosso país, levando em consideração aí a demarcação de terras, né, indígenas, o povo indígena. E uma questão que chamou a atenção também essa semana foi a postura do ministro Ricardo Salles, que falou que estava chegando na tribo dos iPhone, se referindo ao acesso que os indígenas hoje têm às tecnologias. Imagine, então, o que ele estaria pensando de você participando de uma conferência virtual, de uma entrevista virtual como essa. Sim, então, por esse comentário se mede, né, o tamanho da ignorância dos representantes desse governo, né, e um comentário que não só preconceituoso, mas extremamente racista. Nós já superamos isso, né, nós queremos que a sociedade brasileira supere esse preconceito de tratar povos indígenas como culturas subalternas ou atrasadas, né? E aí isso vindo de um ministro é no mínimo criminoso, né? É um comentário criminoso. E a gente repudia, né, toda e qualquer forma de ataque, porque isso para nós é mais um dos tipos de ataque que vem né, que representa o racismo institucional desse governo contra os povos indígenas, né? Bom, eu acho que em relação às próximas eleições, primeiro nós temos que conseguir, né, garantir que haja novas eleições. Eu acho que a preocupação maior dos movimentos, né, de todos nós, enquanto cidadãos que prezam por uma democracia de verdade, a gente tem que seguir numa luta contra esse autoritarismo, contra esse conservadorismo que está se instalando no país, né? Inclusive incitado pelo próprio presidente. Então, vamos lutar para que haja novas eleições. Quanto à participação, enfim, eu penso que a gente pode lutar por outro modelo, né, de participação social, ambiental das pessoas, também fora da política institucional. Nós temos que ter, claro, representantes lá, né? Eu confesso que eu gosto muito do que eu faço desse lado aqui, do movimento, da articulação, da resistência, né, a partir desse lugar. Então, quando a gente fala como que seria a política de desenvolvimento, né, eu sempre digo que o nosso projeto é anti-desenvolvimento, né? Nós temos um projeto de envolvimento, porque desenvolvimento é deixar de envolver, é deixar de fora, né? Então, nós queremos um projeto de envolvimento das pessoas com as outras pessoas e com o meio ambiente. Então, é descentralizar o uso da terra, democratizar, né, esse uso da terra, tirar da mão desse 1%, os 46% que tem de propriedade rural, né, que está na mão apenas de 1%, regularizar territórios quilombolas e demarcar territórios indígenas. E, com isso, fortalecer a agroecologia, a agricultura familiar, né, economia solidária, e reforçar que é a agricultura familiar que nos alimenta e não o agronegócio, como se tenta pregar todo dia, né? Já está mais do que provado que nós precisamos, né, acabar com esse uso predatório com base no agronegócio, na mineração e nessa centralização de exploração dos territórios, né? Temos que entregar a terra para quem cuida, para quem protege, para quem defende, né, e para quem usa de forma sustentável. Seguimos para mais uma participação de Carla Soraya, da TV Ceará. É com você, Carla. A verdadeira história do Brasil não foi parar nos livros, foi parar nos livros a história contada pelos dominantes, pelos colonizadores. Hoje em dia já é possível a gente ter acesso a um novo capítulo dessa história, ou novos capítulos, porque negros estão reescrevendo essa história, mostrando a importância da comunidade negra. Eu quero saber de você
se a comunidade, os povos indígenas estão buscando reescrever essa história também, mostrar para a população brasileira o valor do índio, o quanto eles foram importantes, né? Já que muitos agora têm acesso a estudos. Existem poucas escolas, mas agora temos escolas indígenas que querem também preservar a língua, a cultura. E outra questão, você falou há pouco tempo sobre a interferência de políticos e religiosos nas aldeias. Eu quero saber se está acontecendo uma nova aculturação em pleno fim do século XX, começo do século XXI, uma nova catequese. Os índios, os povos indígenas estão ainda preservando os seus deuses? Olha, são 522 anos, né, desde a invasão europeia. A gente resistiu a todo esse processo de colonização, embora muitos povos foram totalmente extintos, né, durante esse período, pela violência, né, muitas culturas reduzidas, e dos 5 milhões que éramos lá no início, né, lá em 1500, hoje somos menos que 1 milhão, mas nós mantemos muito viva, né, a nossa cultura, essa resistência, só a nossa existência já mostra muito, né, essa resistência, porque as investidas dos poderes econômico e político é muito grande. Todo e qualquer plano de desenvolvimento nacional, de progresso de país, de desenvolvimento econômico, teve como base o extermínio dos povos indígenas, o extermínio de culturas, né? Mas nós estamos aqui e a gente vai continuar. Nós vamos resistir a mais essa investida desse governo, né? E vamos resistir a essa investida também desses missionários fundamentalistas que tentam a qualquer custo impor a sua fé, a sua religião em detrimento da cultura, né? da nossa própria cultura, né? Das nossas próprias crenças. E a gente segue, né, com o movimento indígena nessa orientação, nesse alerta, para que os indígenas não deixam, né, se render por esse processo de imposição dessas diversas religiões, né? Mas, enfim, é um perigo, né? É um perigo porque eles acabam seduzindo das formas mais, né, como é que eu posso dizer, meu Deus? Eu não queria usar uns palavras aqui, né? Sim. Mas das formas mais danosas, né? Mais danosas à nossa cultura. E a gente, né, continua com as línguas, né? São 274 línguas faladas no Brasil hoje, né? Somos ainda 305 povos e temos uma presença de, em média, 114 grupos de povos indígenas no Brasil que não têm nenhum contato com a sociedade, nem mesmo com povos que vivem no mesmo território. No meu território indígena, Araribóia, aqui no estado do Maranhão, tem a presença do povo Auá-Guajá, estima-se que cerca de 70 pessoas, né, um grupo de 70 pessoas, que eles não querem, né? Eles não se aproximam. E quando outro indígena Guajajara vai lá e tenta, ele vai embora, ele foge. Então, cabe a nós respeitar essa autonomia, essa decisão deles, né? Então, apesar de tudo, né, às vezes aqui a gente fala, muita gente nem acredita que ainda tem povos no Brasil que não tem, que ainda vive assim, né, em isolamento voluntário, que não tenha contato. Mas é em nome desses povos também que a gente luta, né? Porque como eles não estão aqui para falar, para se defender, nós, enquanto movimento, temos esse papel fundamental de lutar para proteger os territórios onde eles estão, né? E também lutar para preservar a nossa cultura e, principalmente, a nossa identidade. Porque a investida agora desse governo Bolsonaro, inclusive, né, o que ele quer é negar a identidade dos povos indígenas por meio de instrução normativa dos seus órgãos, inclusive da FUNAI.